Eu atrasei um pouquinho, eu falei que às 11 horas, 11h15, né? Um dia bonito, muito vento aqui, por isso foi difícil achar um local onde fosse possível conversar com mais tranquilidade, né? E um dia bonito, bonito mesmo. Os temas nem sempre são tão bonitos, não é? Mas nós temos que abordá-los, mesmo sendo um sábado de manhã. Nós tivemos nestes dias um ambiente de revolta em razão de uma decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal. Vamos abordar esta questão porque hoje já há notícia de que pelo menos alguns ministros do Supremo Tribunal Federal já admitem antecipar a decisão que ficou programada para dia 21 de novembro, agora para agosto. Que decisão? Todos estão acompanhando, obviamente, aqueles que ingressam aqui na nossa página são pessoas lúcidas, esclarecidas e bem informadas e sabem que o presidente do Supremo, isoladamente, monocraticamente, não é? Ele adotou uma posição que tem uma repercussão geral. É óbvio que foi uma decisão referente a um episódio, a uma ação, a uma pretensão, a uma petição que dizia respeito ao senador Flávio Bolsonaro. Mas, obviamente, uma decisão gera consequências. Não fica a decisão restrita a quem requereu. Obviamente, os advogados, aqueles que defendem causas de marginais, de bandidos, de pistoleiros, de traficantes, de assaltantes, de assassinos, de criminosos de toda a natureza, de ladrões do dinheiro público, esses advogados já fazem a festa. Vão à justiça requerendo a suspensão de investigações em curso e também a anulação de decisões judiciais já adotadas, né? Decisões judiciais com base em provas cabais, definitivas, incontestáveis, irrefutáveis, provas materiais, testemunhais, com delações premiadas que ocorreram no âmbito da Operação Lava Jato especialmente. Mas olha, essa decisão do presidente do Supremo não afeta apenas a Operação Lava Jato, não alcança apenas os corruptos da administração pública. Eu repito, alcança toda modalidade de crime. Já são, segundo o noticiário de ontem, cerca de 6.000 ações e inquéritos que podem ser suspensos. E os advogados já estão recorrendo à justiça com petições que dizem respeito aos seus clientes, alguns já presos e condenados, outros ainda no banco dos réus e outros ainda sendo investigados. Suspende-se todas as investigações que tenham por necessidade, inclusive, obtido informações sigilosas do COAF, né? Do COAF ou da Receita Federal ou do Banco Central, porque é a mesma modalidade de informação. Nós já dissemos que o Brasil celebrou, inclusive, acordos internacionais que dizem respeito ao combate do crime organizado, ao crime de lavagem de dinheiro, especialmente, de evasão de divisas. E, obviamente, no contexto desses acordos que foram celebrados pelo Brasil com outras nações, está exatamente a ação, o exercício desta atividade do COAF, também da Receita Federal e do Banco Central, que fornecem às autoridades judiciárias as informações que nos remetem à hipótese de crimes praticados. As informações dizem respeito à movimentação financeira. E, obviamente, com as informações que levantam suspeição em relação a determinada movimentação financeira, a Justiça autoriza a quebra do sigilo bancário e aí se aprofunda a investigação. Portanto, o que é fundamental agora?
continuar exigindo que esta decisão no plenário do Supremo Tribunal Federal ocorra já em agosto, para interromper esse processo que só favorece a bandidagem, que só favorece aos marginais, aos bandidos de toda ordem e natureza. Antecipar para agosto, porque o próprio presidente do Supremo pautou para 21 de novembro. Portanto, há aí muita má-fé, né? Os argumentos são insuficientes, são inconsistentes, são frágeis, são inaceitáveis. São argumentos pífios para justificar uma decisão de tamanha importância e valoração. Aliás, é um argumento cínico, especialmente quando se diz, não, esta decisão protege o cidadão. Mas que cidadão protege esta decisão? Protege o cidadão de bem, que não teme o COAF porque tem uma vida financeira honesta, não teme o COAF porque tem uma vida bancária, um histórico bancário absolutamente irreparável? Você teme o COAF? Eu não temo, você não teme. A maioria esmagadora dos brasileiros não teme. Nós já temos a Receita Federal nos acompanhando a nossa movimentação financeira. O COAF também já acompanha a nossa movimentação financeira, sempre acompanhou, a de todos os brasileiros. Quando a movimentação financeira extrapola o valor de R$10 mil, por exemplo, há uma comunicação ao COAF. O banco é obrigado a comunicar ao COAF. Portanto, este argumento é cínico de que é para proteger o cidadão. É para proteger o cidadão bandido, isto sim. O cidadão marginal, o ladrão, o criminoso, o assassino, o traficante, o sequestrador. Sim, todos estes são beneficiados com esta decisão. É por isso que nós estamos indignados, revoltados. Vocês me perdoem, porque eu uso esse espaço não só para colocar uma posição, uma opinião, exercitar o meu direito de pressionar, neste caso pressionar o Supremo Tribunal Federal, mas eu uso esse espaço também para o desabafo. Eu não posso guardar isso como se eu fosse um baú a me fazer mal. E eu quero conversar um pouco também com aqueles que enxergam segundas intenções em tudo que falamos e fazemos. Isso foi próprio do PT durante todos esses anos, não é? O PT usava pretextos para desconsiderar a crítica. Agora, há alguns, eu não sei se são apaixonados ou lunáticos, não é? Que enxergam o que não existe. Gostariam que eu ficasse calado diante de um fato como esse. Mas porque a origem do fato se deu com uma petição de alguém que tem o nome Bolsonaro, imaginam que eu esteja combatendo este mal para atingir o presidente da República? Ninguém mais do que eu deseja o sucesso do presidente da República. E seria absolutamente normal que eu estivesse na oposição, porque a democracia é assim. Quem disputa e ganha, governa. Quem disputa e perde, fiscaliza, faz oposição. Mas não tem sido esse o meu comportamento. O meu comportamento é de parceiro, é de apoio às questões fundamentais para o país. Mas esta obrigação que eu tenho com o povo brasileiro de contribuir para que o Brasil mude para melhor, não exige e não obriga que eu feche os olhos para determinados fatos com os quais eu não posso concordar e o Brasil não pode concordar. Nós não podemos concordar com isso. Então, tranquilizem-se os apaixonados,
tranquilizem-se, continuem defendendo aquilo que acreditam. Agora, essa radicalização é doentia. Tudo que se fala, mesmo que com essa clareza solar que esse dia nos proporciona, mesmo que aquilo que se disse tenha a clareza solar, assim mesmo ainda procuram levar para um outro terreno. Ah, ele está falando isso porque não quer o bem do presidente. Isso não existe, isso não existe. Essa esquizofrenia faz muito mal ao Brasil. Não faz bem a esse país, não. Essa esquizofrenia foi o ponto alto da campanha eleitoral, quando trabalharam uma dicotomia entre os extremos, o confronto, ao meio, além dos extremos, fora dos extremos, não existia vida inteligente. Então era preciso concentrar. Aqueles que tinham uma certa tendência mais à esquerda migravam para lá. E aqueles que tinham uma tendência contra a esquerda, mesmo que não fosse uma tendência muito à direita, migravam para o outro lado e se esvaziou a área mais central, que certamente é onde está a maioria do povo brasileiro que quer que se caminhe para frente e não para os lados. Na busca do futuro se caminha para frente. Na busca de sonhos e esperanças se caminha para frente. E nesta hora, para caminhar para frente, nós devemos nos unir contra a corrupção. Se você é aficionado do presidente Bolsonaro, continue sendo, o defenda, mas combata a corrupção. Não tente desqualificar quem está combatendo a corrupção. Porque eu não estou combatendo a corrupção hoje. Eu venho combatendo a corrupção há muito tempo. Nos últimos 15 anos do PT, eu combati a corrupção todos os dias. E não foi apenas com palavras, foi com ação, porque de quando em vez alguém aparece aqui e diz, você fala, mas não faz. Quem diz isso não sabe nada. Está dominado pela ignorância radical. Quem diz isso não acompanhou o nosso trabalho nesses 15 anos. Durante 15 anos, quase todos os dias úteis, estava eu na trincheira combatendo a corrupção, combatendo a incompetência, combatendo o PT e apontando caminhos com projetos. E nesse combate à corrupção, com ações concretas, representações à Procuradoria-Geral da República, que deram origem a inquéritos que foram instaurados, sobretudo no âmbito da Petrobras, foram 19 representações denunciando escândalos de corrupção, que se tornaram visíveis para a população brasileira depois que se inaugurou a Operação Lava Jato. Mas que a denúncia da nossa voz e da nossa ação, da providência que adotamos, aconteceu lá atrás, em 2008, 2009, especialmente em relação à Petrobras. Em relação ao BNDES, desde 2006. Desde 2005, especialmente 2005, o nosso combate à corrupção foi diuturno em relação aos governos petistas, porque o combate à corrupção, da nossa parte, sempre foi a prioridade. Mas em relação aos governos petistas, especialmente a partir de 2005, foi um combate diário à corrupção. Então eu não vou parar. Eu não vou parar. Não é porque Bolsonaro é presidente da República que eu vou me calar diante de fatos como este, diante de fatos que envolvem corrupção e que necessitam da rejeição das pessoas de bem. Não importa o partido, essa seletividade não deve existir. Não importa o sobrenome, o que importa é combater a corrupção. Porque o Brasil não sai da lama, não sai do buraco, se todas as pessoas de bem não se unirem no combate à corrupção. Então podem me agredir, podem me atacar, podem dizer que eu quero
atacar o presidente porque estou denunciando uma decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu nunca disse isso. Eu não responsabilizei ninguém a não ser o presidente Toffoli por esta decisão. Eu em nenhum momento considerei o fato que deu origem exatamente para evitar esta ilação. Mas de nada adiantou. As pessoas querem um comportamento de avestruz, que coloquemos a cabeça debaixo da areia para não enxergar o perigo que nos ronda. Não, isso eu não farei. Me desculpem, me perdoem aqueles que não concordam com esta posição, mas é de imparcialidade. É de quem não fica no muro, ao contrário do que alguns aí dizem, está na hora de sair do muro. Porque muro para ele é quem não está nem com o PT e nem de forma radical com o presidente da República, mesmo quando ele erra. Não é muro. Ao contrário, é personalidade, é caráter, é responsabilidade, é sinceridade, é respeito à população. Nós temos que ser imparciais. Eu procuro ser. É claro que cometo os meus erros, os meus equívocos, mas o objetivo é um só, é de boa fé, é de combater o mal, é de colocar o mal à luz para que ele possa ser visto, para que ele possa ser combatido, para que ele possa ser denunciado, se possível julgado e condenado. Este é o nosso objetivo, colocar o mal à luz. Sempre foi este, continuará sendo assim. Em relação às consequências, nós já estamos verificando. As consequências são perversas. Elas podem sim fulminar a Operação Lava Jato se não houver uma reversão de expectativa. Se o Supremo Tribunal Federal não se reunir para deliberar sobre essa matéria e desfazer o mal feito, porque em outras oportunidades o Supremo já deliberou sobre matéria equivalente, já decidiu, já existe precedente, já existe jurisprudência consagrada. Pode sim a autoridade judiciária valer-se das informações do COAF, da Receita Federal e do Banco Central para aprofundar investigações sem autorização judicial. Tem sido assim, foi assim. No Mensalão houve sucesso porque este foi o procedimento. O Mensalão teve o COAF como contribuição fundamental para a condenação dos meliantes. Não foi só no Mensalão. Muitos julgamentos que ocorreram, inclusive agora, na própria Operação Lava Jato, nós tivemos a contribuição essencial dessas informações sigilosas que são fornecidas pela Receita Federal, pelo Banco Central e pelo COAF. Aliás, em relação à Receita Federal, tentou-se acabar com isso lá no Congresso, naquela medida provisória da reforma administrativa, apresentou-se uma emenda para impedir que a Receita Federal, por intermédio dos seus auditores, fornecesse informações às autoridades judiciárias sobre movimentação financeira suspeita. Portanto, o próprio Legislativo já se manifestou, rejeitando uma emenda que pretendia impedir que isto ocorresse. O Supremo, da mesma forma, já decidiu sobre isso. Agora nós não podemos fazer prevalecer a decisão de um único homem, de um único cidadão. E olha, podem ter certeza, neste momento, inicialmente beneficiou um nome, Flávio Bolsonaro, que foi quem fez a petição. Mas na sequência, os beneficiados são outros. Vocês se lembram que o presidente do Supremo era advogado do PT, foi advogado do presidente Lula, foi assessor parlamentar do PT na Câmara dos Deputados. Os vínculos são estreitados com o PT e com os petistas. Então, é justo que as pessoas façam esta ilação. Esta decisão tem por objetivo beneficiar outros, não o primeiro apenas. Beneficiou circunstancialmente o primeiro. Já se interrompeu a investigação.
Já não se investiga neste momento. Mas os advogados já estão interpondo as suas ações para impedir a investigação de outros e para, quem sabe, anular provas coletadas para a condenação de muitos que estão presos hoje. Enfim, esta é a consequência. Eu não tenho nenhuma dúvida que o propósito não é o primeiro, não é simplesmente proteger quem peticionou, mas é muito mais do que isso. Ampliou-se, é buscar outros que devem ser protegidos em função desta identificação política, ideológica de muitos anos. Enfim, amigos, nós estamos vivendo essa realidade no Brasil. Toda eleição é um ressuscitar de esperanças, as pessoas alimentam os seus sonhos, imaginam que sairemos do inferno para o paraíso e nós continuamos enfrentando problemas. Mas não podemos desistir, nós não podemos desistir do Brasil, como dizia Eduardo Campos. Nós temos, sobretudo, que preservar as nossas convicções. Nós não podemos desistir das causas que sempre sustentamos. Nós não podemos gerar a falsa expectativa de que estamos resolvendo os problemas do país, mas, de outro lado, não podemos desistir de tentar a solução para esses problemas. Ainda agora, hoje, os jornais publicam mais um estudo da ONU que fala da pobreza e fala da fome no Brasil. Supostamente porque o presidente Bolsonaro afirmou que ninguém passava fome no Brasil. Esse estudo mostra que 5 milhões de brasileiros passam fome. Mas quem anda pelo Brasil, eu andei um pouco, não andei tanto quanto gostaria, mas andei. Certamente não são apenas 5 milhões que passam fome no Brasil. Há longínquas localidades desse país, no norte, no nordeste brasileiro, onde se vê a fome presente, ameaçadora, a fome definindo um futuro de infortúnio para as pessoas. Então, esse estudo, que é um estudo competente, que é imparcial, é da ONU, revela que temos 5 milhões de brasileiros que passam fome. Eu imagino que seja um número ainda modesto diante da nossa realidade social, de tantos contrastes, de diferenças incríveis entre os mais ricos e os mais pobres, das desigualdades sociais que são perversas, né? E, sobretudo, desse desperdício com potencialidades econômicas extraordinárias, o país vivendo dificuldades incríveis, né? Tudo isso tem conexão. É claro que a incompetência é a causa maior, mas não há nenhuma dúvida que a incompetência que se soma à corrupção provoca o caos. A corrupção que é alimentada pela impunidade. A corrupção que é alimentada exatamente por atitudes como esta que nós estamos hoje combatendo. Vamos continuar combatendo. Eu quero agradecer a todos que participaram conosco nesta semana, não é? Neste ranking que é elaborado semanalmente. É a 5ª semana que nós estamos na liderança entre os senadores como influência nas redes sociais. Agora, em segundo lugar, está o Marcos Doval do Espírito Santo. Eu quero agradecer a todos vocês por esta primazia que é decorrente exatamente do seu prestigiamento, da sua participação conosco aqui nessas conversas de todos os momentos que fazemos, muitas vezes para o desabafo, para a manifestação da nossa indignação mais veemente, mais contundente, mas com esse propósito também de prestar contas do que nós fazemos. Nós pretendemos um Brasil melhor. Nós queremos viver o dia a dia da transformação, da renovação para melhor, da mudança. Por isso que eu preguei sempre e continuo pregando a refundação da República. Tudo o que nós desejamos são mudanças
que nos levam à refundação da República, porque o que temos hoje não é uma república, mas se parece com um império, porque ao longo do tempo, isso é histórico, grupos dominantes comandaram os destinos do país. E, obviamente, a população foi sentindo-se cada vez mais distante. Acabou consagrando, neste itinerário de distanciamento da sociedade e do poder público, um divórcio. E, obviamente, o divórcio nega a existência da República. É por essa razão que nós pregamos sempre a refundação da República, que passa pela mudança de comportamento. E olha, nós não vamos refundar a República com esse facciosismo radical. Não, fechando os olhos para a realidade, tapando o sol com a peneira, querendo esconder fatos, pessoas que se envolvem em equívocos. Não importa o partido, eu repito, a posição, o sobrenome, nós temos que ser imparciais. Nós temos que pensar no Brasil. O que importa é o nosso futuro, é a construção de uma grande nação. Tem sido este o meu propósito. Por isso, obrigado a você que compreende. Pode discordar, não há nenhum problema, pode criticar, mas há que se compreender e respeitar a boa-fé que nos move. Nós somos embalados pela boa-fé, pelo idealismo ainda, em que pese o fato de tanto inconformismo que sacode a nossa alma, em que pese o fato das incompreensões nos atingirem frontalmente em vários momentos, em várias oportunidades, a calúnia, a difamação aqui ou acolá, a desinformação, a ignorância, às vezes, colocando-nos de forma desconfortável num cenário que para muitos é um submundo de imoralidade, que é a política, com a generalização que impede que as pessoas enxerguem para separar o joio do trigo. Apesar disso tudo, podem acreditar, o nosso objetivo é caminhar adiante, na direção do nosso futuro, com boa fé e com idealismo, para construir a grande nação que todos nós merecemos. Obrigado a vocês. Como é que é? Não entendi. Dia do amigo. Ah, dia do amigo hoje, é verdade. Todos vocês, se me permitirem, eu os considero amigos, mesmo aqueles que não concordam comigo. Amigos, nós somos amigos certamente porque estamos juntos aqui, nesta página do Facebook, certamente no YouTube. Você que ainda não se inscreveu lá no nosso canal do YouTube, por favor, o faça, inscreva-se no nosso canal do YouTube para nos acompanhar. Acompanhe também no Twitter e no Instagram. Aos amigos de todo o Brasil, um grande abraço, de coração. Então só diz aqui um amigo que diz que você não abre mão de privilégio nenhum, que você não tem moral de falar. Bom, eu vou repetir aquela frase, não é, que Deus limitou a inteligência, mas liberou a ignorância. Só no ano passado eu economizei mais de 700 mil reais. Estou dizendo isso para esse cidadão que diz que eu não abro mão de privilégio. Só no ano passado, mais de 700 mil reais. Aposentadoria de ex-governador, auxílio moradia, verba indenizatória e boa parte da cota de passagens. Mas isso eu faço todos os anos. Só a aposentadoria de ex-governador em 29 anos, eu somaria na minha conta bancária mais de 11 milhões e 300 mil reais. É um privilégio abrir mão dele, mas também eu não preciso ficar calado diante da agressão da ignorância. Pessoa desinformada ou de má fé, que não se cansa de tentar tumultuar, confundir e, sobretudo, distorcer. Essa é uma manifestação de ignorância em primeiro lugar, de má fé em segundo lugar, porque a má fé também é produto da ignorância. Bem, amigos, nada de irritação nesta hora, né? Vamos concluir sorrindo, porque hoje é dia do amigo. Um grande abraço, mais uma vez, a todos os amigos
de todo o Brasil e todos os amigos brasileiros que estão hoje vivendo no exterior e que sempre nos acompanham por aqui. Um grande abraço, muito obrigado e um ótimo final de semana a todos.